Ele pergunta por que Cristo estava certo e não Maomé. Em outras palavras, muitos foram os profetas. Para os cristãos também, porém, só Jesus é Filho de Deus. O que confirma isso? São os testemunhos dos milagres. E se for isso, não há de se considerar também os milagres ocorridos em outras religiões? Então, primeiro, a pergunta não está corretamente formulada, porque, vamos dizer, as funções de Cristo e de Maomé não são exatamente a mesma. Quer dizer, não se trata de dois mensageiros dos quais nós temos que escolher uma das mensagens. Você vê que Cristo não foi o portador de nenhuma mensagem revelada, ele não foi o portador de um livro sacro, como Maomé. No cristianismo, o Cristo não é um portador, não é um profeta, ele é a própria mensagem. Quer dizer, o que interessa ali fundamentalmente não é o conteúdo dos evangelhos, que é um registro posterior, mas os fatos da vida de Jesus Cristo, a começar pelo nascimento virginal, a paixão, morte e ressurreição, né? E por outro lado, no contexto islâmico, Maomé não tem esta função, ele é apenas um mensageiro. Vamos dizer, o paralelo aqui já não está certo, é uma imagem popular completamente errada, não tem o menor sentido para quem estudou o assunto. Então, se você perguntar qual dos dois estava certo, quer dizer, você já está pressupondo que são dois portadores de duas mensagens cujos conteúdos podem ser comparados, o que não é absolutamente o caso. Por outro lado, no que diz respeito aos milagres, você precisa ver que os milagres são uma coisa característica somente do cristianismo. Não há equivalente em nenhuma religião dos milagres cristãos. É claro que acontecem fatos miraculosos em outras religiões, mas esses fatos são periféricos em relação à religião. No caso de Maomé, por exemplo, o fato de que ele não tenha feito nenhum milagre é proclamado ostensivamente por ele mesmo, pela tradição e pelo próprio Corão. Quer dizer, o Maomé não fazia milagres, ele era apenas o portador de uma mensagem. Tá certo? Então, fatos miraculosos podem ocorrer, mas eles não fazem parte da revelação. Eles são, como assim dizer, um complemento ou um reforço externo. Esta é a primeira diferença, porque no cristianismo o milagre está no centro da revelação. A revelação é o próprio milagre, começar pelo nascimento virginal e pela série de milagres que Jesus fez durante a vida. Tá certo? Não existe nenhum similar em outras religiões. Se você pegar os fundadores das grandes religiões, você pega, por exemplo, a vida do Buda. O Buda era uma pessoa comum que um dia teve, vamos dizer, a revelação. Quer dizer, ele não é alguém que foi, vamos dizer, enviado do céu desde o primeiro dia com uma função determinada. Não, ele alcança a iluminação no curso da sua vida. Do mesmo modo, Maomé é um cidadão comum que um dia recebe uma mensagem do arcanjo Gabriel. Ao passo que no caso do cristianismo, não. Quer dizer, o milagre faz parte intrínseca da religião. Essa é uma diferença fundamental. Uma segunda diferença é que em todas as outras religiões do mundo, onde existe a narrativa de fatos miraculosos, essa narrativa se transmite, vamos dizer, praticamente por tradição oral, e não existe nenhum empenho de você distinguir o que é o mítico e o que é histórico, ao passo que a Igreja Católica sempre teve esta preocupação. Vamos dizer, de cada 10.000 relatos de fatos miraculosos que chegam lá, vamos dizer, a Igreja vai aceitar 5 ou 6, porque tudo isso é submetido, vamos dizer, a testes científicos de tudo quanto é maneira, e isso não existe em nenhuma outra religião, nem mesmo, vamos dizer, dentro do protestantismo. Por exemplo, a gente sabe que acontecem fatos miraculosos nas igrejas protestantes, porém, por exemplo, aquele livro Mega Shift, né? Um autor chamado Rutz, ele conta ali centenas de fatos miraculosos, só que assim, nenhum deles foi investigado. Então ali pode estar misturado, quer dizer, você tem um forte elemento de propaganda ali. E você vai ver que a Igreja Católica, ao contrário, é muito comedida ao falar dos milagres. Eu acho comedida demais. Quer dizer, o comedimento chegou vamos dizer, ao ponto do autoestrangulamento. Você hoje em dia, para você ouvir falar de algum milagre numa igreja, é uma raridade.